neste momento que nós queremos orar aqui pela vida do nosso irmão Marcos, vai estar trazendo uma palavra ao seu coração. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai eterno, Pai santo, estamos aqui na tua presença para te agradecer por este momento, Jesus, por ter nos trago aqui, por nos envolver com a tua presença, meu Pai. Que agora, Deus, a palavra possa ir de encontro a cada coração aqui, e o Senhor possa falar de forma singular, Jesus. Deus, que o Senhor possa dar uma palavra de conforto, Jesus, àquela pessoa que precisa compreender a tua vontade, Senhor, na vida dela, meu Deus. Em tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ó Marcos. Muito bem, meus queridos, bom dia na paz de Cristo Jesus a todos. Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de poder estar convosco nesta manhã, para falarmos a palavra de Deus, para desfrutarmos da palavra do Senhor Deus, e sabemos que já ouvimos até agora, os louvores que foram entoados, já falou profundamente ao nosso coração, já nos trouxe um acalento, uma paz interior, e sabemos que somente a palavra de Deus, ela pode e ela consegue produzir isso no ser humano, pois essa palavra divina, palavra de vida, ela veio direto do trono, e quando vem direto do trono, ela fala conosco, sacode a nossa estrutura, e de fato nos coloca para cima, nos levanta. E eu acredito que Deus ainda tem uma palavra especial para nós nesta manhã. E todas as vezes que venho aqui, eu tenho sempre em mente, no meu coração, eu sei do que está se passando aqui, eu sei o que os irmãos estão fazendo aqui, e sei que alguns perderam um ente querido recente, outros já têm um bom tempo, contudo fica a dor da saudade, a dor da perda. Então eu sei da minha missão aqui, todas as vezes que venho, e uma mensagem a gente pode trazer, uma palavra acerca do sofrimento, da dor, outra palavra nós podemos trazer acerca da esperança daqueles que partiram, de revê-los novamente, e em outras palavras nós podemos falar sobre a imortalidade da alma. Então são assuntos que nós devemos sempre abordar num culto como este, em um trabalho como este, e nesta manhã, dentre esses 3 pontos que eu acabei de falar, Deus tem iluminado a minha mente, para que pudéssemos trazer uma palavra ao vosso coração. E para tanto eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, por bondade, localizasse aí Lucas capítulo 20, Lucas capítulo de número 20. Enquanto você localiza, eu também quero saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 29. Vamos ler do 28 a seguir, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele, e levantasse descendência a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher, e morreu sem filhos. O segundo a tomou como esposa, e morreu sem filhos. E o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7, e eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por esposa. E Jesus respondendo disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque,
e Deus de Jacó. Verso 38, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, o Senhor Jesus, durante o seu ministério, que durou basicamente 3 anos e meio, no seu ministério ele falava de palavras inefáveis, palavras até então desconhecidas para os judeus, e o Senhor Jesus sempre atraía pessoas que gostavam do seu ministério. Ele também atraía os curiosos, ele também atraía os críticos. E dentre os críticos existiam alguns partidos religiosos, dentre eles podemos citar os saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, enfim, eram muitos partidos religiosos que mas iam para confrontar as palavras de Jesus ou para pegar Jesus em algum vacilo teológico. Mas o Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele sempre tinha uma resposta certa para as perguntas capciosas. E uma das perguntas capciosas que encontramos nos evangelhos foram feitas justamente pelos saduceus. O texto que lemos, na verdade, é um diálogo entre Jesus e os saduceus, esse partido religioso, que defendia alguns pontos de vista. Por exemplo, eles defendiam ou eles não acreditavam na imortalidade da alma. Os saduceus não acreditavam nisso. Os saduceus não acreditavam em anjos, em espíritos, e não acreditavam também na ressurreição. Então, observe que eles fazem uma pergunta relacionada à ressurreição, uma vez que eles não acreditavam nela. Logo, a pergunta é uma pergunta capciosa. Eles queriam pegar Jesus em algum vacilo teológico. E eles perguntam então: Senhor, uma mulher, ela teve o marido e o marido dela faleceu e não deixou filhos para ela. Então ela casa com o irmão dele, mas também não tem filhos. Eles falaram da lei do levirato. A lei do levirato era uma lei judaica que dizia o seguinte: quando o homem casasse com uma mulher e ele falecesse sem deixar filhos, o irmão dele casava-se com a viúva para gerar filhos com ela. O primeiro filho seria dedicado ao irmão falecido, e o segundo filho seria realmente daquele que o fez. Então, a lei do levirato era isso, era para manter a descendência, para manter a história do falecido. Então, por meio de uma pergunta que queriam pegar Jesus, eles disseram: a mulher teve 7 maridos, 7 irmãos do marido, 6 irmãos do marido falecido, casaram-se com ela e nenhum teve filhos. E na ressurreição, de quem será a mulher? O Senhor Jesus, de forma esplêndida e maravilhosa, ele responde à pergunta dos saduceus e disse a eles: os filhos deste mundo, eles casam e dão-se em casamento, porém, na ressurreição não haverá casamento. Na ressurreição não haverá família. Na ressurreição não haverá um casamento entre um homem e uma mulher, pois todos serão como anjos, serão filhos de Deus. Por meio desta resposta, o Senhor Jesus já afirma categoricamente que haverá ressurreição. Portanto, o Senhor Jesus já afirma aos saduceus que o pensamento deles era errado, em defender que não havia imortalidade da alma, ou em defender que não haveria possibilidade da ressurreição. Mas o Senhor Jesus afirma: na ressurreição, eles serão como anjos, não vão se casar e não vão se dar em casamento. Observe que o Senhor Jesus, ele traz para mim e para você a certeza de que haverá uma ressurreição, haverá um reencontro. Isso quer dizer que você que perdeu ou que está distante de um ente querido, ele vai ressuscitar.
Louvado seja Deus. E vai haver este reencontro entre você e o seu ente querido, porque o Senhor Jesus está nos afirmando isto. Na ressurreição, eles vão ser como anjos, vão ser todos espíritos, filhos de Deus. Agora, observem, queridos, que o Senhor Jesus, por meio desta resposta que ele dá aos saduceus, ele mostra, além desta certeza de que os mortos vão ressuscitar e que realmente a alma é imortal, o Senhor Jesus vai explicar isto por meio dos escritos de Moisés. Nós lemos este versículo que o Senhor Jesus vai dizer no verso 37, agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Observe que o Senhor Jesus, ele pega um acontecimento do passado, que está lá em Êxodo capítulo 2, quando o Senhor Deus chama Moisés e fala do meio de uma sarça, de um arbusto. E o Senhor Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Observe a forma do verbo presente: eu sou o Deus de Abraão. Observe também que esses três personagens que Deus cita, Abraão, Isaque e Jacó, já haviam falecido. Eles não estavam vivos naquela época, porém Deus usa o verbo no tempo do presente. Deus não diz, eu fui o Deus deles, mas Deus diz, eu sou o Deus deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus vai finalizar essa revelação dizendo, porque Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Observe como o Senhor Jesus é tão esplêndido na resposta, que ele usa esse acontecido, usando o verbo no presente, que Deus disse para Moisés, eu sou o Deus, porque na verdade, Abraão, Isaque e Jacó estavam ausentes no corpo aqui na terra, mas eles estavam vivos em algum lugar. Eles estavam vivos, razão pela qual Deus usa o verbo no presente, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvado seja Deus. Portanto, saduceus tem mais uma vez a resposta de Jesus: a alma é imortal. Nós não estamos vendo eles aqui, mas eles estão vivos lá no céu. Eles estão vivos junto ao Pai. Há uma certeza nisto, tão forte no cristianismo, que Paulo aos Filipenses diz, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, o cristianismo prega isso com tanta força, porque na verdade são palavras que vieram de Jesus, palavras que saíram dos lábios de Jesus e nós defendemos, nós acreditamos, nós pregamos, nós esperamos e acreditamos que isso realmente é verdade. Os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos entes queridos estão vivos em algum lugar no céu, porque a alma é eterna. A alma é eterna. A alma é eterna. E para falar da imortalidade da alma, nós temos que entender uma coisa, queridos. Quando você vai para o Gênesis, no capítulo de número 1, verso 26, a Bíblia diz, Moisés, que foi justamente o autor que Jesus citou em Lucas de número 20, Moisés, em Gênesis 1 e 26, ele vai dizer que Deus verbalizou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando você chega no capítulo 2 e verso 7, a Bíblia diz, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Observe que, para falarmos da imortalidade da alma, nós devemos saber primeiramente a origem do homem, porque não tem como defender a imortalidade da alma
se eu não entender a origem humana, a origem do homem. E nós só podemos entender a origem do homem não por meio da ciência, não por meio do darwinismo, também não. Nós só podemos entender a origem humana por meio da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Moisés nos mostra como se deu a origem humana. E ele diz, por meio do verso de número 26 do capítulo 1, que foi vontade de Deus criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E no verso de número 7 do capítulo 2, Deus disse, formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou. Observe que Deus, ao criar o homem, ele pega o pó da terra, é o barro. O barro era algo que já existia, porque Deus, quando no verso 2, ele vai dizer, no verso 1 e 2, ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo com a sua palavra. Então o pó era o barro que já existia. Deus pega o pó, o barro, e modela um boneco. E este boneco está ali, só que era um boneco sem vida, era um boneco inerte, apenas um boneco. Era necessário que houvesse algo de fora, uma vez que o barro não gera vida, uma vez que o barro em si não tem vida, era necessário que viesse vida de outra fonte. E a vida deveria vir do autor da vida. A vida só deveria vir de Deus. E diz Moisés, e Deus foi até o boneco e soprou em suas narinas. E então o boneco se tornou alma vivente. O mistério está aí. O mistério não está no fazer do barro. O mistério está no soprar divino. Porque foi justamente o sopro de Deus, o vento, o ruache, o Espírito de Deus que soprou no homem. Daí então o homem passou a ser alma vivente. Nós usamos a frase dizendo o seguinte: nós somos um corpo e temos uma alma. Só que na verdade é o contrário. Nós somos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade. Nós estamos nesta casa. Isto aqui é uma casa. O corpo é uma casa, é uma habitação terrena. Mas todos nós somos alma. E foi justamente este soprar divino que gerou dentro do boneco uma alma. Veio de Deus. E uma vez que algo vem de Deus, que Deus é eterno, Deus é sempre eterno, Deus não teve princípio de dias, logo aquilo que vem dele, que parte do interior dele, também se torna eterno. Tudo que vem de Deus se torna eterno. A alma veio dele, o Espírito veio dele, é eterno. A palavra que nós temos é eterno, é eterna, por isso que o Senhor Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, porque veio de Deus, e tudo que vem de Deus é eterno. Logo, nós acreditamos na imortalidade da alma. Os nossos amigos, nossos parentes estão vivos, louvado seja o nome. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus por esta revelação? Logo, uma vez que nós entendemos a existência ou a criação do homem, e acreditamos que o homem tem essa parte imaterial, o homem tem esta parte divina, nós acreditamos piamente que o homem ele é tricótomo, acreditamos na tricotomia, corpo, alma e espírito. Cabe ressaltar aos nossos queridos irmãos e amigos que o Senhor Deus, quando formou o homem, o fez nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. O corpo, como acabei de falar, é na verdade a habitação da alma. É uma casa. E é por meio deste corpo, que você possui, que eu possuo, que nós interagimos com este mundo visível, por meio dos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. Por meio desses 5 sentidos, nós interagimos com este mundo visível, este mundo tangível. Porém, com o mundo espiritual,
nós nos relacionamos com a parte imaterial, e aí entra a alma e o espírito. Vale ressaltar aos senhores que a alma e o espírito, eles são entrelaçados, eles não se separam, não tem como haver separação entre a alma e o espírito. Vou explicar e vocês vão entender. Uma vez que a alma somos nós, e uma vez que a alma ela é responsável pelos sentimentos, pelas emoções, todo o sentimento que você sente não é no corpo, é na alma. Todas as emoções que você sente não é no corpo, é na alma. Porque a alma é a sede das emoções. Ela é responsável pelos sentimentos. Ela é responsável por tudo que você sente. E a dor maior não é a dor do corpo, é a dor na alma. E nós aprendemos e entendemos que o luto é uma dor na alma. O luto é uma dor na alma. E uma vez que é uma dor na alma, que é uma parte imaterial, somente Deus pode nos ajudar neste momento. Somente aquilo que é divino pode nos ajudar. Porque uma vez que nós viemos dele, aquilo que vem dele nos ajuda e nos ajuda muito, muito mesmo. Queridos, então observe que a alma, ela é esta parte material, que somos nós, que onde habita as emoções e os sentimentos. E o que é o espírito? O espírito, nós chamamos o espírito de conector com Deus. Por quê? Porque, na verdade, o espírito, ele é responsável por este desejo de busca de Deus. É o espírito que nos leva para Deus. É o espírito que nos conecta com Deus. É o espírito que nos leva a adorar a Deus. Se fosse apenas pela alma, nós queríamos apenas sentir os sentimentos e as emoções. Mas uma vez que nós temos o espírito, é este espírito que quer adorar a Deus. É esse espírito que é sedento por adoração. É por isso que muitas vezes quando o homem, que é um ser divino, ele não encontra a origem da adoração, ele vai adorar outras coisas, ele vai adorar outros deuses. Mas por quê? Porque dentro dele existe um espírito, e este espírito ele está à procura de algo para adorar. E o ser que precisa, ou que depende da adoração, que precisa e que é merecedor da adoração, o único é Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque na verdade o espírito é quem adora a Deus. E uma vez que esses dois não se separam, nem o espírito nem a alma fiquem entrelaçados, ainda existe no homem, mesmo quando ele não está mais aqui de forma visível conosco, ainda existe dentro dele esse espírito. E lá no céu, onde estão, eles estão ainda adorando a Deus, adorando o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesta manhã você entenda, você saia daqui com essa convicção. Eu não sei se essa é a primeira mensagem que você está ouvindo acerca deste assunto, mas se é a primeira, eu convido você a ouvir as demais mensagens que já trouxemos aqui. E eu gostaria que nesta manhã, você que entrou aqui, quem sabe você entrou aqui desesperançoso, quem sabe você entrou aqui triste, quem sabe você entrou aqui sem perspectivas do amanhã, mas eu gostaria que você saísse daqui dizendo assim: Deus trouxe uma palavra ao meu coração, eu vou sair daqui mais forte hoje, eu vou sair daqui mais alegre hoje, porque primeiro eu sei que aquele que eu perdi, na verdade eu não perdi, Deus tomou para si, para ficar mais perto dele. E número 2, eu vou sair daqui feliz, porque eu sei que um dia eu vou revê-lo novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita nisso, levanta a mão e aplauda o Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento, por bondade. Fique de pé. E diante da mensagem de Deus que foi falada nesta manhã, a mensagem de Deus que falou ao teu coração, a mensagem de Deus que abriu os nossos olhos
e que talvez tenha tirado um véu que estava no seu pensamento, na sua mente, mas nesta manhã, você entendeu, pela palavra de Deus, que nós somos alma, e esta alma é eterna. E nós sabemos muito bem, eu não tenho dúvida disto, e gostaria que você saísse daqui com este pensamento: aqueles que partiram, eles estão melhor do que nós. Melhor do que nós. Porque nós que estamos aqui, continuamos levantando cedo para ir para o trabalho, temos as nossas dores, as nossas enfermidades, dor no corpo, mas aqueles que já partiram estão bem, porque estão com Deus, estão com Deus, e nós vamos revê-los. Aí nosso corpo velho, esse corpo aqui só vai parar com a dor quando nós sairmos dele, porque como eu falei, isso aqui é só uma morada, e o Senhor Deus disse: o pó volta à terra, porque o pó foi tomado da terra, e o Espírito volta para Deus, porque o Espírito veio de Deus, a origem é Deus, amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, que eu vou orar por você. Você também que está em casa, faça o mesmo. Você que está em casa também, volte-se para Deus neste momento, conecte-se com Deus, porque este Espírito que está em você, é Ele quem busca por Deus. Esta alma que está neste corpo, é ela quem está ferida, é ela quem está aflita, como foi falado no começo deste culto, o nosso querido irmão André leu: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. E a mensagem de Deus é: espera em Deus, confia em Deus, a tua origem veio de Deus, o teu socorro é Deus, o teu baluarte é Deus, o teu auxílio é Deus, o teu conforto é Deus, o teu consolo é Deus, a tua fortaleza é Deus, conforme Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem ele feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aplauda o Senhor Jesus e receba refrigério na tua alma nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até o próximo culto, se o Senhor assim permitir. Amém. Glória a Deus, que mensagem maravilhosa. Eu gostaria que você desse mais uma salva de palmas, esse homem de Deus, que tem somado com esta missão.